Ô, Gabi, Oi. olha, desculpa a demora, a gente tá só chamando aqui o pessoal, viu? Mas ele já Aham, se vem, preocupa não. Eu tô tranquila com o tempo. tá bom? Obrigada. Boa noite. Oi, boa noite. Tudo Oi. certo? Tudo certinho. Desculpa a demora. Se preocupa não. Chegaram todos ou falta alguém? Eu acho que só falta Paulo, né? Né, Rebeca? É, só ele. Ele não falou Só. nada agora. A quantidade de mulher tá reinando nessa J. Azaro. Pois é. Vocês estão há quanto tempo nesse processo de federação? Acho que em torno de umas duas semanas. Já tiveram treinamento de alguma área antes ou esse é o primeiro? Não entendi, Gabi. Esse é o primeiro treinamento de vocês ou vocês já estão tendo com determinada frequência? Teve o do organograma, não foi? Com. Eu esqueci o nome da empresa, meu Deus. Mas a gente teve um do organograma. A Portes, né? Portes. Nossa, consultoria. Sim, Isso, sim. isso. Massa. Estão animados para terminar esse processo logo? Rapaz, eu acho que não é a questão do terminar, mas o que vem depois disso, sabe? Eu acho que nem é tanto. Ah, quero que acabe logo. É o que vem por trás disso. Então, eu acho que a expectativa maior está relacionada a isso. Realmente é muito massa. Vocês vão gostar. Fico na torcida por vocês. Obrigada. Gabriela, tu já pode iniciar, porque a gente está na maioria, então qualquer coisa. E tá gravando, posteriormente o Paulo pode visualizar. Assim a gente Tranquilo. tem o tempo. Pode ser? Aham, tranquilo por mim. Obrigada. Então vamos lá, me Ele apresentando. mandou mensagem. Ele mandou mensagem, desculpa. Ele mandou mensagem Ah, dizendo que tá. vai entrar agora. Certo. Então a gente espera. Mas eu acho que tu pode ir começando já. Porque ele chegou atrasado, né? O errado é ele. Tranquilo, então vamos lá. Eu me chamo Gabriela, mas eu prefiro que vocês me chamem de Gabi. Eu sou estudante de administração na Unicap. Sou diretora de marketing da EJ Unicap, que é uma EJ de gestão e arquitetura. Algumas curiosidades sobre mim é que eu sou mãe de um cachorrinho de 4 meses, que eu sou apaixonada, chamado Zeca. Sou irmã de duas pestinhas mais novas, Ju e João. E eu amo doce, principalmente sorvete. E aí, essa mais ou menos é um pouquinho sobre mim, e eu quero saber também um pouquinho sobre vocês. Então, quem se sentir à vontade para falar o nome. O curso, basicamente, eu já sei, mas se apresentar um pouquinho ia ser legal a gente se conhecer. E as expectativas são expectativas que vocês têm para hoje.
desse treinamento? Eu vou começar, então. Já comecei atrasada, né? Então já tenho que começar contribuindo. Meu nome é Rebeca Viana, tenho 19 anos. A expectativa para hoje seria a questão de aprendizado mesmo. Como a gente está nessa aspiração, toda a capacitação, todo encontro é sempre muito bem-vindo, porque a gente está aprendendo e se modelando. Porque a gente sempre tem ciência do que fazer, né? Mas não como diretamente falando, assim. Então, é questão de aprendizado, minha expectativa. E uma curiosidade sobre mim, sei lá, eu gosto de amarelo. Pode ser uma curiosidade, né? Acho que Vale. isso vale, né? Então, é isso. Massa, valeu, Rebeca. E aí, mais alguém? Vou falar agora, depois de menino falando. Meu nome é Amanda e as minhas expectativas para hoje é que, como a Rebeca falou, né, a gente está aqui por conhecimento, então o que a gente vai aprender hoje aqui nessa capacitação que vai nos ajudar ainda mais para esse momento que a gente, esse processo, no caso, né, que a gente está aí para a federação. E também que fique esse conhecimento ao longo da nossa jornada aí na EJ. E uma curiosidade sobre mim, eu pensando. Eu gosto de sorvete e tapioca. É o meu favorito. Mas que meus amigos estão aí, já estão sabendo, né? Quando a quarentena acabar, quem quiser comprar um pra mim, né? Tudo bem. Aposta certa. Bom saber. Já anotei aqui, viu, minha linda? Então, vou me apresentar aqui. Eu sou Sara. Eu sou aquele tipo de pessoa sem graça que fala que não gosta de criar expectativa porque expectativas não devem ser criadas. E eu sou esse tipo de pessoa, então assim, eu espero ser surpreendida em vez de criar expectativas. O meu negócio de autoajuda aí é uma das minhas chatices. Enfim, outra curiosidade é que... eu esqueci que era. É isso, assim... eu sou esquecida. É isso. Os meninos, cadê os meninos? Desculpa. Meu nome é Letícia, mesma coisa, né? Sou de geografia. A expectativa para hoje é, assim como as meninas falaram também, questão de conhecimento mesmo, porque a gente está nessa início dessa jornada e vai ser bem importante essa aproximação. E uma curiosidade, não sei, deixa eu ver. Acho que, sou maga de ruim, pronto. Todo mundo fala de comida, né? Acho que é isso. Fala aqui, tá? Começar. Então, meu nome é Diego, tenho 20 anos. Geografia, aquelas coisinhas normais que todo mundo fala. E curiosidade, não sei. Passo muito tempo da minha vida no computador. Isso daí. E a expectativa que eu tenho é que eu, sei lá, como eu tô em casa, nessa quarentena, eu acho que venha calhar algo que me ajude a focar em alguma coisa, a acumular novos conhecimentos, essas coisas que é bom aprender. Massa. Então, né, eu me chamo Crislaine e a minha expectativa, assim como a dos demais, também é questão de conhecimento, principalmente porque eu sou da área de marketing da SIGA, então para mim é importante. E sobre uma curiosidade, eu realmente não sei. É difícil realmente pensar quando a gente tá assim. Não, porque são tantas coisas que você não consegue definir uma. Eu tenho esse problema. Enfim, não sei. Falta um. Alô, alô, todo mundo me escutando? Sim, sim. Alô? Oi. Opa, tudo bem, pessoal? Desculpa eu entrar assim, meio em cima da hora. Tá tendo uma apresentaçãozinha para falar o nome, uma curiosidade da pessoa? Isso. E suas Então tá. expectativas pro treinamento? Não entendi. Expectativas para? Pra hoje, pra essa capacitação. Tá certo. Então, meu nome é Paulo, eu tenho 24 anos
Eu espero aprender muito com vocês, porque eu sei que vocês têm muito a passar, a experiência toda aí de vocês. E uma curiosidade sobre mim, eu acho que isso é a coisa mais estranha, assim, que, pelo menos assim, estranha para quem me conhece, assim, eu gosto de muita coisa diferente, mas eu gosto de ficar lendo notícias sobre mercado financeiro, assim, por nada, assim, eu só gosto de ficar lendo essas baboseiras e eu acho que é a coisa mais estranha, assim, diferente para saber. Ah, massa, gente. Gostei de conhecer um pouquinho vocês. Eu espero que a gente tenha uma conexão massa durante esse tempinho pela frente. Vocês vão perceber que eu falo um pouquinho rápido, então, caso eu esteja um pouquinho acelerada, por favor, me avisem. Como eu tô pelo celular gravando, se vocês puderem realmente abrir o microfone e falar, não tem problema. Até para tirar dúvida. E vamos nessa. Então, para já começar, a gente alinhando as expectativas do treinamento, o que a gente pode esperar desse treinamento é que vocês vão entender um pouquinho melhor sobre o que é marketing, vão entender a diferença de tanto inbound quanto outbound de marketing, entender também a diferença da brand e da buyer persona, que é muito importante para a gente criar o público que a gente quer atingir como empresa, entender um pouquinho da jornada do cliente, que eu também prefiro chamar até de jornada de encantamento, e no final eu vou passar para vocês algumas dicas de algumas ferramentas que vocês podem estar usando no dia a dia, não só para a área de marketing, mas para a organização da EJ. E aí, falando sobre o que não esperar, eu gosto sempre de falar isso, porque marketing é uma coisa muito temporal, mas que demora muito para a gente conseguir metrificar muitas coisas. Então, por mais que eu vá passar muitas dicas, nenhum resultado vai ser imediato, não tem fórmula mágica em marketing. Layout, porque quando a gente se refere ao marketing em si, muita gente acredita que é aquela coisa de Instagram, feed, criação de conteúdo para blog, criação de conteúdo para postagem. E isso é o mínimo do que o marketing faz, sabe? Isso é como se fosse uma consequência de todas as estratégias que a gente tem para lançar para conseguir chegar ao nosso objetivo final. E como utilizar as ferramentas? Eu vou falar, realmente, direcionar vocês a algumas ferramentas, mas como utilizar vai do aprendizado de vocês. E caso depois vocês sintam necessidade, a gente pode conversar até para fazer mais coisas do tipo, certo? Então, quem gosta de anotar, eu vou depois disponibilizar. Vocês vão ver que eu sou bem visual, então eu coloco tudo que eu vou falar, praticamente em slide. Mas quem gosta de anotar, eu vou disponibilizar depois para vocês. Mas, enfim, prepara o caderninho e o copo e vamos começar. Eu sempre gosto de começar falando o que é marketing. Tem uma definição que já vou mostrar para vocês de Peter Drucker, que define muito bem, na minha visão, o que é. Mas, basicamente, a função principal do marketing é facilitar o trabalho de vendas. E ele só vai conseguir facilitar o trabalho de vendas quando a gente conseguir provar para o cliente que o que a gente tem a oferecer para ele vai ser a melhor solução para os problemas dele. Pensando como empresa, pensando como produto, a gente pode oferecer, o que a gente pode oferecer para ele, meio que vai deixar ele mais feliz, vai sanar a dificuldade, vai trazer alguma coisa de útil para ele. Então, isso, para a gente conseguir realizar isso, a gente tem que fazer toda uma jornada, que seria meio que atrair ele para nossa empresa, convencer ele que aquilo que a gente tem para ofertar é o que ele precisa, e o principal que é convencer ele que ele realmente tem um problema e que só a gente ou a gente pode solucionar. Então, quando o Peter Drucker ele fala que o objetivo final é meio que adequar o produto ao cliente, para o cliente em si comprar a ideia, é muito isso que a gente tem para falar do marketing. Então, praticamente a frase é essa, que pode-se considerar que sempre haverá necessidade de vender, mas o objetivo do marketing é tornar supérfluo o esforço da venda. Então, o objetivo do marketing é meio que conhecer o cliente também ao ponto que a gente não vai precisar se preocupar se ele vai comprar ou não, porque ele vai estar tão ansioso por aquilo, querendo tanto o nosso produto, o nosso serviço, que praticamente o gerente de negócios, vamos dizer assim, só vai precisar assinar o contrato e dizer, pronto, bora começar o projeto. Até agora tudo certo? Sim. 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 Massa. Então, eu vou começar falando para vocês um pouquinho da diferença de inbound e outbound marketing, que é basicamente duas formas de chegada até o cliente. Ambas são muito usadas hoje em dia e ambas são muito atrativas e trazem muito resultado. Então, tipo, uma não é melhor que a outra, uma não vai ser mais assertiva que a outra, vai depender muito do nosso propósito de como usar. Então, se eu quero atingir, por exemplo,
certo público, eu vou usar uma, se eu quero atingir outro determinado público, eu vou usar outra. Então, não tem certo e errado. Tem, claro, gente que prefere um, tem gente que defende mais o outro, mas os dois podem ser usados dependendo do que a gente quiser atingir. Então, começando pelo outbound. Outbound é como se fosse toda ação de marketing que a gente realiza para atingir um público. Só que não um público específico, mas não direcionando a uma pessoa. Então, por exemplo, se eu tenho um Instagram de fofoca e eu quero divulgar aquela fofoca para o máximo de pessoas, eu não vou usar o inbound, eu vou usar o outbound. Por quê? Porque eu quero que a fofoca chegue a todo mundo. E a fofoca chegando a todo mundo, eu não vou escolher se eu quero que chegue em homem, se eu quero que chegue em mulher, se eu quero que chegue em jovem, se eu quero que chegue em pessoas mais velhas. Eu quero que ela chegue. Então, a estratégia de marketing que eu vou usar vai ser uma estratégia de marketing direcionada a pessoas. Vai ser uma estratégia de marketing focada em quantidade e não na qualidade. E aí que a gente difere o outbound do inbound. Porque o inbound, ele é quando a gente quer atrair uma qualidade específica de cliente. Então, a gente vai ter menos pessoas a serem atingidas, a gente vai ter, às vezes, um resultado até mais devagar, mais lento, mas, em compensação, a gente vai ter um público mais certeiro, a gente vai ter aquele público específico. E por que muita gente defende mais o inbound? Porque por mais que a gente não consiga metrificar e ganhar, vamos dizer assim, a quantidade de gente que o outbound consegue, a gente consegue mais pessoas direcionadas para o nosso objetivo final. Então, até usando isso no funil de vendas, se a gente tem um funil onde a gente consegue captar 100 pessoas, mas só uma fecha o projeto, o esforço da galera de negócios vai ser muito grande. Mas se a gente direciona a nossa postagem, por exemplo, eu gosto muito de falar do Instagram, porque eu tenho mais autoridade para falar, porque eu uso mais, sabe? Mas isso serve para qualquer plataforma de marketing. Mas se eu atinjo, por exemplo, 10 pessoas, mas eu sei que aquelas 10 pessoas fazem parte do público que eu quero atingir, e dessas 10, duas fecham, além de ser mais vantajoso, a gente teve um menor esforço da galera de marketing, não, de negócio, porque precisou ir para menos reunião, precisou fazer menos proposta. Então, a gente teve um gasto menor de energia, mas a gente teve, em compensação, um resultado muito mais positivo. Então, a diferença principal, praticamente, são essas. Falando no geral e fazendo a comparação dos dois, o outbound, basicamente, a gente não direciona a linguagem. A gente faz uma linguagem mais que todo mundo consiga entender. Então, em compensação, a gente tem resultados mais rápidos, tem resultados maiores, mas a gente tem menos clientes fiéis à marca. Ou seja, aquele cliente às vezes pode comprar, sei lá, da nossa empresa, mas não necessariamente ele vai voltar. Então, exemplos de e-mails que a gente usa o outbound com frequência é em propaganda de TV, telemarketing, outdoors. Outdoors, para mim, é o exemplo mais fácil de se explicar, porque, por exemplo, a gente usa já o marketing para poder entender qual região passa mais carro. Mas a gente não sabe se naquele carro está dirigindo uma pessoa de 60 anos ou se naquele carro vai estar dirigindo uma pessoa de 19 que acabou de tirar a carteira. Então, a gente vai estar atingindo vários carros, uma quantidade muito grande de pessoas, mas não necessariamente a gente vai atingir a pessoa que a gente quer atingir, que por um acaso pode ser uma mulher de 25 anos. Mas se a gente usa o inbound, e eu tenho um exemplo, uma loja de biquíni, eu vou direcionar minha linguagem toda para, por exemplo, mulheres que comprem biquíni. Eu não vou direcionar minha postagem, por exemplo, para pessoas que moram no Canadá, porque não faz sentido, lá tá frio. Mas se eu direcionar minha postagem para pessoas que moram no litoral do Brasil, além de conseguir acertar mais as pessoas que vão comprar, fica muito mais fácil ter esse retorno. Então, os resultados eles acabam sendo mais assertivos, a gente consegue ter clientes mais fidelizados e mais fiéis à marca, porque, por consequência, acaba correndo um engajamento maior do cliente com a marca, porque ele passa a conhecer a marca, ele passa a defender a marca e ele passa a usufruir mais do que a marca tem a oferecer. Então, exemplo disso, newsletter, lives e books. Lives, como está uma coisa muito frequente hoje em dia, né? A gente está vendo várias pessoas, às vezes o Instagram fica lotado lá em cima nos stories de lives. Exemplo, uma pessoa que faz direito e vai fazer uma live de direito tributário. Só quem vai assistir aquela live é pessoas que entendem de direito tributário. Não faz sentido eles convidar José é uma pessoa famosa, e colocar o título da live, Live com José. E aí eu, Gabriela, que sou apaixonada por José, vou assistir a live, mas não entendo nada de direito tributário. Eu vou sair com a opinião negativa daquela live, e não é a intenção, porque muitas vezes o conteúdo que eles têm a oferecer é bom, mas eles só escolheram o público errado. Então, nessas horas que é muito importante a gente saber quando usar o outbound, que é para captar número, e quando usar o inbound, que é mais para captar qualidade. Até aí, tudo certo?
Sim, sim. 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 Tudo Alguma ótimo. dúvida? Não, Não, tranquilo. ainda não. Na real, ó, Massa. rapidão. Você falou Diz. sobre o newsletter, no caso ali. Sobre o quê? Newsletter. Sim. Eu tinha citado isso. Eu já ouvi muito falar, mas eu não me recordo ao certo o que é. Newsletter, por exemplo, quando a gente tá no blog e quando a gente vai sair, aparece um negocinho com o nome se inscreva aqui e receba semanalmente, Sim, toda entendi. semana uma mensagem. Então, aquelas mensagens que a gente vai receber no e-mail são newsletter. Sim, entendi. É porque Entendeu? eu leigo, eu não sei inglês não, tá ligado? Tranquilo, não. Então, do inbound, do outbound, eu sempre prefiro aprofundar muito no inbound, porque além de ser, ter mais conceitos, na minha visão, isso, na minha experiência, que não é muito longa, mas na minha experiência, principalmente em AJ, eu percebo que a gente consegue ter resultados mais assertivos. Então, hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho mais de algumas técnicas e algumas maneiras de a gente usar o inbound marketing. Então, desde a primeira etapa até a última, e nisso a gente também vai entrar na jornada do cliente. Porque se a gente perceber, a jornada do cliente envolve desde a atração até a fidelização dele. Porque o cliente ideal, ele além de passar por todas as fases, ele vai gostar tanto da nossa empresa que ele vai querer voltar. Então, quando a gente fala de marketing nessa jornada, a gente tem 4 pilares importantes, que é justamente esses quatro que vocês estão vendo. A atração, a conversão, a venda, que venda nesse caso não é venda de fechar um contrato, mas é venda de mostrar para o cliente que ele precisa daquele seu produto. E a fidelização. Então, indo para as 2 primeiras etapas, a atração é meio que você tem um livro. Eu gosto de brincar que a empresa é como se fosse um livro, e a gente precisa atrair de alguma forma o consumidor. Então, se o livro tiver uma capa em branco, não vai atrair. Ele precisa ter alguma coisa que chame a atenção para a gente conseguir atrair. Então, pensa numa porta. Como é que eu vou conseguir bater na porta daquele meu possível cliente e falar: oi, presta atenção em mim? Então, a gente precisa achar formas de atrair a atenção dele, e isso envolve desde, por exemplo, postagens em redes sociais, conteúdos, postagens em blogs, interação. A interação que eu coloquei como exemplo aqui é porque nas empresas hoje em dia, não sei se vocês já perceberam, é muito comum você estar mexendo no Instagram, eu falo sempre Instagram, você está mexendo no Instagram e do nada uma empresa aleatória, ele bota para ele seguir, uma empresa aleatória curte sua foto, aí você fica, oxe, o que é isso? Mas é justamente uma técnica de chamar a atenção, sabe? Dela falar, oi, tô aqui, entra no meu Instagram e vê se tu tem interesse nisso. Então, isso tudo são técnicas de marketing. E essa primeira é como se fosse de atrair ele para falar, olha, eu como empresa eu existo. E a segunda é a conversão, que na minha visão é uma das mais importantes, porque a partir do momento que o possível cliente passa a te conhecer, saber quem você precisa meio que conquistar a confiança dele e conquistar ele para que ele comece a consumir o que você tem a oferecer. Então, você precisa começar, por exemplo, a fazer mais conteúdos, a direcionar. A própria newsletter entra aqui, porque com a newsletter ele vai começar a ver o nome da sua empresa com frequência. Isso vai gerar um gatilho mental de memória, onde ele vai conseguir começar a lembrar indiretamente daquilo. Você também postar com frequência. É importante que, por exemplo, qualquer rede social que você tenha da sua empresa esteja uma frequência que é para justamente sempre estar no topo e sempre que aquela pessoa acessar a rede social, ela te seguindo, ela consiga ter a visualização, porque, querendo ou não, gatilhos de memória são muito importantes no marketing digital. Isso a gente está falando muito mais do marketing digital do que o tradicional, porque além de... Acho que a fase que a gente está vivendo mostra que o mundo digital está se transformando, é o mais fácil para a gente conseguir atrair e o mais assertivo e o mais em conta. Então, pensando como a Jota, eu acho que é muito bom a gente sempre pensar em todos esses pontos. Mas, enfim, continuando, a partir do momento que a gente atrai e que a gente converte e que ele começa a perceber que o que a gente tem a oferecer realmente é muito importante, a gente precisa mostrar para ele que ele precisa de ajuda. Então, a gente precisa sutilmente mostrar que ele tem um problema e que a gente, como empresa, pode resolver. Então, é a partir disso que ele vai meio que entrar em contato com o time de vendas. Mas para entrar em contato com o time de vendas, ele precisa perceber que ele tem um problema. E não é fácil você mostrar para alguém que tem uma empresa que, nossa, isso aqui tá errado. Porque a pessoa vai defender com unhas e dentes o que ela criou e o que ela tem. Mas aí cabe ao marketing as estratégias de gatilho mentais para a gente conseguir meio que quebrar essa barreira e converter isso para um possível projeto. Então, depois dessa terceira etapa, a gente tem mais 3, mas que essas 3 elas entram
na área de projeto, da galera do comercial. Então, a gente no marketing já pula para a quarta, que é a fidelização. E o que seria fidelizar? Quando a gente faz o cliente virar nosso fã, ao ponto de ele virar um marketing ambulante. Porque a gente brinca do network, né? Então, se ele gostou do projeto, ele vai comentar com um amigo dele e se por coincidência o amigo dele estiver precisando de um projeto, caramba, vou conversar com a CJ. Então, é muito mais fácil você convencer alguém a fechar um projeto com você quando essa pessoa teve alguma indicação do que o que ela fez foi positivo. Então, é por isso que é sempre bom a gente conseguir realizar projetos com NPS promotor, porque a gente sabe que a gente conseguiu satisfazer aquele cliente ao ponto dele começar a promover nossa marca sem a gente gastar esforços. E outra coisa muito importante é lembrar que o melhor cliente é sempre, não existe o melhor, né? Mas um cliente bom é aquele cliente que ele é fidelizado, porque a gente consegue cortar a etapa 1, a etapa 2 e a etapa 3 da jornada, porque ele já conhece, ele já meio que acredita que a gente pode trazer resultado e, enfim, a gente não precisa mais medir tantos esforços, principalmente na área de marketing para isso. A gente só precisa meio que ligar ele para o comercial e depois para o projeto. Então, a importância de realizar um projeto bom, a gente não pode nunca se preocupar só com a venda e só com o início. A gente precisa se preocupar muito também com a execução. A área de projetos tem um peso muito grande, porque trazendo resultados para ele, ele vai acabar querendo voltar. E aí, até agora também, tudo certo? Uhum, tudo ok. Sim, sim. Massa. Sim. Então, agora a gente vai entrar em outro tópico, que é basicamente a diferença de público-alvo para persona. É uma coisa que em marketing é muito comum e se envolve muito o inbound e o outbound do marketing. Que é qual a diferença de público-alvo, de eu querer acertar uma gama de pessoas, né, uma massa, para eu querer acertar um público específico. Então, a gente discute muito isso em público-alvo e persona, e dentro da persona a gente tem duas ramificações, que as duas casam para formar a persona principal, mas que elas têm dois nomes, nada que agrave muita coisa ou que complique muito. Eu coloquei aqui mais para a gente conseguir identificar e até se vocês forem, sei lá, estudar depois ou fazer alguma coisa, fique mais fácil de entender. Então, eu tô falando rápido. Não, Gabi, pode Tá de continuar boa. assim. Prossiga. Massa. Tranquilo, tá Minha tranquilo. garganta chega a estar ficando seca, aí eu fiquei assustada. Então, vamos lá. Eu gosto de definir público-alvo com a definição que eu encontro no dicionário, para mim é a mais completa e a mais clara de a gente entender, que é basicamente o segmento da sociedade com determinadas características em comum. Então, sexo, idade, profissão, interesse, na qual a gente vai passar uma mensagem ou um conjunto de mensagem. Como assim? É aquela história sei lá, do Instagram da fofoca. Eu vou selecionar realmente um grupo para fazer aquilo. Se eu tenho um IG de fofoca, como falam, de blogueiras famosas, e normalmente quem vê aquilo são jovens, eu vou direcionar minha postagem para jovens. Então, um exemplo de público-alvo que eu coloquei aqui são mulheres com mais de 35 anos, casadas e com filho. Isso não é uma pessoa específica, isso é um grupo de pessoas. Então, qualquer mulher com mais de 35 anos, casada e com filhos, vai se encaixar nisso. E se a gente parar para pensar, é muita gente. Então, a gente vai conseguir atingir muita gente, mas talvez a gente não tenha um resultado tão positivo. Porque não necessariamente essas mulheres, né, esse grupo de mulheres, eles vão ter o mesmo pensamento, vão ter a mesma rotina e, enfim, o mesmo desejo. Eles só têm, por coincidência, as mesmas características. Então, a diferença de público-alvo para a persona, no caso a buyer, persona, é exatamente isso. No público-alvo, a gente vai ter sempre um grupo em comum, mas um grupo grande, e na buyer persona não. A gente vai definir uma pessoa específica. Então, é como se eu fosse direcionar todas as minhas forças, todas as minhas energias a uma pessoa real. Então, essa pessoa ela vai meio que possuir detalhes, hábitos, vai possuir um trabalho, uma idade, vai possuir um nome, uma rotina. Ele é como se fosse literalmente o consumidor ideal. Quem é o cliente ideal? O cliente ideal é João, que tem 42 anos, é casado, tem 3 filhos chamados Robert, Joana e Carol. Então, vai ser muito específico. O que difere do público-alvo, porque o público-alvo não é específico, ele generaliza. Então, a gente nunca vai poder falar que uma persona são mulheres. Não, é uma mulher. E qual é o nome dessa mulher? Carol. Então, esse é o exemplo de público-alvo. E mostrando para vocês agora um exemplo de persona, é basicamente isso. Um exemplo, Carol tem 32 anos, ela é enfermeira, solteira e não tem filhos.
E aí a gente vai criar toda uma rotina para Carol. A gente sabe que Carol acorda cedo, que Carol trabalha cedo e que ela toda vez na hora do almoço vai para uma cafeteria porque ela tem um sonho de abrir uma cafeteria um dia. E durante esse período que ela tá almoçando, ela sempre fica no Instagram, porque é a rede social favorita dela. E ela fica pesquisando, por exemplo, sobre cafeteria. Então, isso tudo foi uma história que a gente criou. Mas como é que a gente vai criar essa história? Então, essa história a gente vai criar baseada em todos os dados que a gente vai coletar. Indiretamente acaba sendo um achismo, mas é um achismo embasado. Porque a gente vai coletar, por exemplo, análise do cliente, do público, do nosso concorrente. A gente vai analisar quem é nosso cliente hoje. A gente vai analisar quem é nosso cliente ideal. A gente vai analisar se a gente tem uma loja física ou um lugar físico que a gente quer vender. A gente vai estudar toda aquela área demográfica. Então, a gente vai fazer vários estudos para depois que a gente juntar todos os dados, a gente pegar, por exemplo, a maioria, e em cima dessa maioria, pegar um padrão. Então, nesse exemplo de Carol, o padrão não foi o nome Carol. O padrão provavelmente foi uma mulher segundo o IBGE, por exemplo, entre 30 a 40 anos, que é da área de saúde, não tem filhos e não é casada. Então, baseado nisso, a gente deu o nome de Carol, porque a gente sabe que é um nome comum. A gente definiu 32, porque a gente acha que é a idade que realmente a pessoa ainda não tem filhos, não é casada, baseado em todo um comportamento da sociedade brasileira nesse período. E a gente definiu que entre a área de saúde, ela se encaixava mais com enfermeira. E como é a rotina da pessoa que faz enfermagem? Como é a rotina da pessoa que faz enfermagem e não tem filhos? Então, baseado nesses achismos, a gente vai criando toda uma rotina para ela. E assim, pode parecer não tão assertivo, mas é muito assertivo. Porque a gente teve, além de todos os dados para embasar, é importante a gente ter vários dados para embasar. Se eu vou fazer, por exemplo, esse projeto foi para uma cafeteria, e aí ele queria saber qual horário ela podia soltar uma propaganda no Instagram para ter mais visibilidade. Então, normalmente, os horários para o Instagram, eles são de noite, porque a galera tá de noite. Mas nesse caso, não. Nesse caso, a gente sabe que Carol, ela usa muito o Instagram na hora do almoço porque ela quer pesquisar sobre café. Então, para a cafeteria, que quer atrair Carol como cliente, para Carol ir almoçar lá, é muito mais interessante soltar esse conteúdo quando? No horário do almoço. Porque ela vai estar online, porque pelo período da manhã e da tarde ela trabalha. Então, a ideia da Buyer Persona é realmente ser muito específica para a gente conseguir tirar pequenos insights e deles transformar em estratégias para o marketing da marca, para o marketing da empresa. E é interessante que a gente, como a Jota, tenha e crie uma Buyer Persona. Então, por exemplo, nunca uma só, porque a gente nunca vai ter só um cliente ideal. Em média, a gente tem em média de 4 a 6 clientes, 6 clientes ideais, no caso, 4 a 6 pessoas ideais para poder a gente atingir. Então, eu vou falar um exemplo da Jota, Unicap, que é que eu tô hoje, a gente tem 4 pessoas. A gente tem uma pessoa direcionada para o Instagram da empresa, porque o Instagram da empresa não tem um público do Google, que já é outra pessoa, que não é o mesmo padrão do LinkedIn, que já é outra pessoa, que não tem o mesmo do geral, que é como se fosse o projeto que a gente mais quer vender esse ano, a gente criou uma persona para poder indiretamente conseguir vender para ele. Então, a linguagem que eu vou usar na EJ no LinkedIn é uma linguagem totalmente do Instagram, diferente do Instagram. Porque no Instagram eu tenho mais jovens, no LinkedIn eu tenho pessoas mais velhas. E no Google eu tenho pessoas que, indiferente da idade, eles querem conteúdo, eles querem consumir conteúdo e consumir informação. Então, no Instagram eu posto conteúdo rápido, porque jovem não tem paciência de ficar lendo muita coisa. Já no Google não, no blog da EJ, no caso. Eu posto conteúdos longos e com muitas informações, porque é mais interessante para aquele público. Então, na minha visão, por isso que eu falei que, na minha visão, é muito mais importante para a gente hoje como empresa ter nossa buyer persona, usar e abusar do inbound marketing, porque ele é muito mais específico e muito mais direto. Por consequência, ele acaba sendo muito mais assertivo, mesmo que a longo prazo. Então, eu demorei 3 meses para começar a coletar dados importantes e conseguir meio que ir reformulando e ajustando o marketing da minha J hoje. Mas, assim, a gente nunca teve um marketing tão assertivo nos 5 anos de AJ. Não, eu não estou há 5 anos, mas de 5 anos que a AJ foi criada até hoje. Então, é um processo lento, mas é um processo assertivo. E aí, até para ajudar vocês, caso vocês venham querer criar, aqui são alguns dados que a gente pode explorar. Então, desde idade a status de relacionamento,
a personalidade da pessoa, estilo de vida, rede social favorita, enfim, até a questão financeira você pode colocar, com que ela se estressa, com que, enfim, tudo é válido e tudo pode agregar. Mas assim, a gente tem que tudo também usar com embasamento. Não fazer tudo no chutômetro, porque senão a gente não vai conseguir, realmente a gente vai estar disfarçando nossa persona e não conseguindo contemplar ela e ajudar para o que a gente quer como resultado. Até aí, tudo certo? Sim, Gabi. Sim, sim. Pronto. Então agora a gente vai para brand persona, que não é outro tipo de persona. É basicamente. Aí é mais fácil falar sobre o livro. Quando a gente tem um livro no estante e a gente não conhece aquele livro, ele vai atrair muito pela capa. E a brand persona é basicamente a empresa é o livro e a brand persona é a capa. Então, se a gente tem uma capa em branco, ela não vai ser atrativa. Mas a gente tem uma capa onde fala a missão, o que o livro quer passar pra gente, que fala o que eu vou aprender com aquele livro, que tem realmente uma capa que chama atenção, eu vou querer ler aquele livro, eu vou me interessar por aquele livro. E a brand persona é basicamente isso. Qual é a essência da sua marca, qual a missão, qual o valor, qual o sonho grande da marca e o que eu vou passar para o cliente. Então, quando vou acessar, por exemplo, um Instagram de uma loja pela primeira vez, por mais que o feed dela seja importante, eu também vou querer entender se ela maltrata os animais, se ela faz testes animais, se ela vende um consumo natural ou não. Então, isso tudo hoje em dia, principalmente hoje em dia, nessa época que a gente brinca que é a da transformação digital, a era da informação, e que hoje em dia os grupos de pessoas específicas consomem coisas específicas baseado no que elas acreditam e no que elas pregam, é muito importante a gente ter muito bem definido o que a gente aceita, o que a gente não aceita e nossa missão principal como empresa. E no MEG é muito fácil, né? A gente usa muito essas três palavrinhas, que é missão, valor e cultura. A cultura, na minha visão, ela anda lado a lado com o cliente, que seria o foco da... Que seria o foco... Oh, meu Deus, minha câmera. Que seria o foco geral, mas num caso como esse, o cliente ele não precisa necessariamente saber da nossa cultura. Tem marcas como a Nubank, como a Netflix, que eles usam e abusam da cultura deles, né, para os clientes, é uma forma de marketing. Mas, por exemplo, a gente do médio, se a gente for chegar para o cliente, novamente usando o exemplo da minha Jota, a gente tem a cultura do avião. Então, se na hora de entregar um projeto eu chegar para ele e falar, toma seu passaporte, ele vai falar, o quê? Ele não vai entender, e para ele não vai agregar valor. Mas para a gente que está dentro da empresa, aquilo é uma coisa que move a gente. Então é sempre muito bom que a cultura ela esteja muito alinhada interno, para que o externo ele seja meio que não só valorizado, mas que ele seja repassado da maneira que ele tem que passar. Porque se a gente tem uma cultura bem alinhada, significa que todo mundo da empresa cumpre com os valores dela e cumpre com a missão, que é basicamente o propósito. Então, nesses três pilares, o que a gente mais precisa externalizar normalmente para o cliente é realmente a missão e o valor. Mas que se a gente tem a missão e o valor bem definido e a gente tem uma cultura forte, se a gente tem a cultura forte, significa o quê? Que automaticamente esse ciclo de três pontas, né, esse triângulo, ele está bem alinhado e é muito mais fácil para o cliente entender o que a gente quer passar para ele. Tranquilo? Sim. Sim. Massa. Então aqui é mais um resumão de alguns insights que a gente pode ter tirado tanto na construção da buyer quanto tem na outra, na construção da brand. Então aqui não é nada de novo, é só para depois, caso vocês queiram ler, são alguns insights. Então eu vou passar aqui rapidinho para a gente chegar praticamente no último tópico, que é o da jornada, que eu já comentei, né, quando a gente estava falando sobre o inbound, mas que, só repassando para vocês, que eu acho muito essencial, principalmente quando a gente está montando todo um organograma de uma EJ, todo ano, quando a diretoria muda, uma das principais tarefas e que leva muito tempo é a reformulação da jornada do cliente. Principalmente para marketing, para projetos, porque a gente brinca que não é só a jornada do cliente, né? A jornada de encantamento. E hoje em dia, como o cliente está no centro da operação, se a gente não fizer do jeito que ele se sinta agradado e valorizado, é muito fácil ele mudar de empresa. Então, isso foi uma coisa que, com o avanço da tecnologia, com o avanço desse século como um todo, a gente escolhe o que a gente quer consumir. E isso é muito bom para a gente como consumidor e como empresa, de certa forma, não é que seja ruim, mas é muito mais fácil o cliente trocar. Então, trocar minha empresa por outra porque a outra ofereceu uma jornada melhor. Então, pensando como a jornada no todo, essa basicamente seria
o que eu considero como jornada ideal. Eu vou falar o que eu considero porque isso foi o que eu criei para minha Jota no início do ano, e é uma coisa que eu defendo muito até hoje, que são esses 7 pontos, onde desses 7, os 3 primeiros eles envolvem 100% marketing, mas também embaixo, no pilar de baixo, né, na segunda fileira, por mais que o marketing ele não esteja diretamente ligado, ele tem alguma coisa a ver, então ele tem que estar juntinho. Marketing com comercial e com projetos, se não estiverem bem alinhados, se essas 3 diretorias não estiverem muito próximas, com certeza pode dar besteira. Porque se o cliente não fechar o projeto, se o comercial não fechar o projeto, não tem projeto, se o projeto for mal feito e executado, não tem cliente fidelizado, e se a jornada do início for mal feita, não tem nem pessoas para poder chegar no comercial. Então, essas 3 áreas precisam estar muito bem alinhadas, justamente para conseguir ter um balanço muito bem de tudo que está acontecendo dentro da empresa. Então, quando a gente começa a pensar na jornada, a gente começa a olhar essa imagem, a gente percebe que os 3 primeiros tópicos é basicamente tudo que a gente conversou hoje. Então, o entendimento, né, que é entender quem é nosso consumidor, quem é nossa buyer persona, e automaticamente quem é nossa empresa, porque não adianta só a gente conhecer o consumidor, a gente tem que se conhecer. Então, o que é que eu quero passar, o que é que eu quero vender, e não só vender, né, o que eu quero conscientizar, de certa forma, qual é a minha missão da empresa, porque uma missão de uma empresa não pode ser só visando lucro, porque qualquer empresa visa o lucro, então ela tem que ter alguma coisa por trás. Então, a gente entendendo quem a gente é e quem é nosso consumidor, a gente começa a traçar as estratégias, que vão desde quais canais de comunicação a gente vai usar, como a gente vai abordar, qual linguagem a gente vai usar, sei lá, vou usar para a plataforma, não vou. Então, como eu vou captar aquele cliente, né? Como eu vou não só atraí-lo, mas também mostrar que aquilo que eu estou fazendo é o melhor para ele e que ele tem um problema e eu, como empresa, J, enfim, eu que posso resolver. E eu que posso resolver da melhor forma. Para aí a gente converter. E nessa parte de conversão lead qualificado, é porque no marketing também a gente trabalha muito com cold call, que é basicamente prospecção ativa, quando a gente liga para as pessoas para poder apresentar a empresa. E aí é um processo muito mais complicado, por quê? Porque eu vou estar batendo na porta dela sem ela saber quem eu sou, eu vou ter que me apresentar. Querendo ou não, hoje a gente sabe que ligação é uma coisa que ninguém mais tem paciência. Quando alguém liga pra gente, a gente não sabe quem é, a gente já faz. Alô, quem é? Então já fica aquele papo chato e automaticamente, quando a gente vai vender alguma coisa, a gente tem que saber o que a gente tá vendendo, a gente tem que saber como a gente tá passando, porque senão a gente não vai despertar o interesse. E querendo ou não, quando a gente está iniciando, é importante que a gente faça assim a cold call. Então a gente precisa também entender o que é um lead qualificado para a empresa. O lead qualificado para a empresa é um lead que ele tem noção do que a gente vende, noção do que a gente é, e ele ainda assim concorda e quer fechar um projeto com a gente, massa. Então, a partir disso, a gente vai estar tocando e passando esse lead qualificado, no caso, esse futuro cliente, para negociação. E aí, essa parte de negociação e vendas é totalmente do time de negócios, que fechando, passa para execução, no caso, o time de projeto. Só que durante a execução, a gente tem que lembrar que o cliente, por mais que ele esteja atento ao projeto, ele não pode esquecer dos benefícios da empresa. Então, a gente já tem que preparar toda essa experiência dele, como foi, para que no pós-venda, assim que ele finalize o projeto, a gente comece realmente novamente, alimentar ele de conteúdo. Então, se a gente sentiu que durante o projeto, um exemplo, ele fez um projeto de marketing digital para poder posicionar a empresa dele no mercado. E a gente, durante o projeto, sentiu que a identidade visual dele era meio fraca e não condizia com o que ele queria passar. No pós-venda, quando a gente começar a alimentar ele de conteúdo, enviando a famosa newsletter, a gente vai enviar a newsletter falando o quê? Como melhorar o crescimento da sua empresa com uma nova identidade visual. Aí manda outra depois falando identidade visual, a revolução do século. Enfim, a gente vai alimentar ele com conteúdos que a gente sabe que é muito mais fácil de despertar o interesse. Porque, por consequência, se ele sentir a necessidade, ele vai fidelizar. E aí que eu queria mostrar para vocês a importância do cliente fidelizado. A gente tem 2 pilares, os 3 de cima e os 4 de baixo. E se a gente perceber, quando a gente faz um cliente virar fã número 1, que ele fideliza, ele pula 3 pilares. Então, ele não precisa voltar para a parte de entendimento. Deixa eu tentar botar a setinha aqui. Ele está de fidelização e automaticamente volta para negociação. Então, esses 3 pilares aqui de cima, eles estão livres. Então, o marketing ele consegue trabalhar de uma forma mais assertiva, porque ele consegue estar estudando novamente se aquele cliente que ele atingiu é o ideal, consegue estar fazendo novas pesquisas, consegue estar metrificando dados e consegue estar traçando novas estratégias, enquanto também, em compensação, o funil não parou.
o funil continuou. Então, desde a fidelização, no caso, desde a negociação até o pós-venda, tá lá rolando. E ainda assim, o marketing não tá tão naquela pressão de preciso atrair cliente. E sim tá estudando novas estratégias para atrair clientes, sim, mas de forma mais assertiva. Até aí, tudo certo? Sim, sim. Ok. Sim, tudo certo. Beleza. Para não encher vocês de conteúdo, eu vou parar por aqui. E aí eu coloquei esse QR Code, que eu vou até sair aqui para mostrar para vocês o que é. Eu não terminei essa apresentação, que eu vou mostrar para vocês, que é essa aqui. Eu comecei há um tempinho, mas não deu tempo de terminar. E aí essa apresentação é basicamente algumas dicas e ferramentas do que a gente pode usar não só para marketing, mas para a empresa. Aqui essa é uma apresentação que eu fiz de novo. E aqui eu distribuí todas as ferramentas. Então, para monitoramento de dados, eu gosto muito do Google Analytics e do Pipefy. O Pipefy é uma plataforma muito complicada de mexer, mas assim, ela tem seus benefícios. Para inbound marketing, a minha favorita sempre vai ser o e-mail marketing pelo RD Station. Então, o RD Station ele tem vários, até falando de para vocês já entenderem um pouquinho melhor, ele é basicamente uma plataforma de. Deixa eu só botar meu carregador, que senão minha bateria vai acabar. Ele é basicamente uma plataforma de envio automático de e-mail. Então a gente não precisa ficar se preocupando em toda semana enviar conteúdo. A gente só cadastra o cliente, o e-mail do cliente, cadastra o conteúdo que a gente quer mandar essa semana, cadastra o conteúdo que a gente quer mandar daqui a 15 dias e automaticamente a plataforma vai fazendo isso por a gente. Então facilita muito a vida, principalmente de quem é do time de marketing, porque sabe que é uma agonia ficar se preocupando, meu Deus, preciso enviar e-mail para tal pessoa. Então essa plataforma RD Station, ela facilita muito e por mais que meu marketing não seja uma coisa assertiva de cara, ela traz muitos benefícios para a empresa porque ela passa a mostrar a visibilidade da marca. Tem o Google Trends e o Google Keywords, que é basicamente para mexer com SEO, mexer com site, essas coisas. Mas eu acho que já é outros 80, fica complicado explicar agora. De outbound, tem todas essas três. O Facebook Ads, ele é responsável não só pelo Facebook, mas também pelo Instagram. E é a plataforma praticamente mais completa que a gente tem de inbound, na verdade. Que assim, é um outbound, só que a gente consegue direcionar para ser inbound. Só que aí você tem que já ter todo o seu perfil, então você tem que ter criado primeiro a buyer persona para poder cadastrar lá. Então ele vai perguntar qual idade, aí você coloca, sei lá, 15, trabalha com o quê? Aí você coloca saúde, enfim. Você consegue cadastrar bem direitinho e captar todas as pessoas naquele segmento. Só que por que a gente considera outbound? Porque normalmente, para ter resultados, não perder resultados, na verdade, eles sempre indicam colocar um público-alvo e não uma persona. Então, por mais que eu saiba que minha persona é, sei lá, Carol com 32 anos, de saúde, enfermeira, ele pede pra gente colocar mulheres de 30 a 32 anos da área de saúde. Então, fica uma coisa mais geral, então a gente considera outbound. Mas caso você queira, é possível também transformar em inbound. E de organização, é até mais de organização pessoal e da EJ. Eu utilizo muito, eu e a EJ, a gente utiliza muito do Trello, que é como se fosse post-it, eu chamo de post-its virtuais, é bem fácil de organizar. E o Google Agenda para marcar reunião, para marcar até em relação a organizar o comercial com projetos, o comercial com marketing e coisas do tipo. E aqui são algumas plataformas que a gente consegue estar divulgando o conteúdo da empresa. Claro que tem umas que são mais acessíveis, outras que são mais complicadas. Por exemplo, o grupo de WhatsApp é uma coisa muito geral, né? A gente não sabe quem a gente vai atingir e até onde. Mas Instagram e site, a gente sabe e consegue direcionar melhor. Então, eu gosto muito do YouTube hoje, principalmente para fazer live, mas eu ainda acredito, eu ainda tenho uma segurança maior que as lives no Instagram, isso é só uma dica, que as lives no Instagram, elas são mais assertivas. Então, aí também fica como dica. E aqui é um exemplo de outbound no Instagram, para a gente fazer como se fossem postagens patrocinadas. E também bem rápido. Isso é bem visual, eu não vou nem aprofundar, mas aqui tem todo o passo a passo, tá? Desde o início aqui, que é você clicar em promover, até você cadastrar os dados que você quer. Por isso que é outbound, porque vocês estão vendo aqui que, por exemplo, idade e gênero. Aí você coloca entre tanto e tanto. Então acaba se tornando outbound e não inbound. Eu não sei nem se dá pra ver, mas enfim, eu vou passar isso pra vocês.
E é muito fácil você realmente divulgar a sua marca e fazer esses tipos de campanhas, sabe? Mas aí cabe também ver se é válido ou não para a empresa e se vai ser útil ou não. Eu sempre dou a dica de entenda seu perfil antes e saiba qual a melhor plataforma para não jogar dinheiro fora. Porque por mais que o Instagram seja muito mais barato, nada, Sara, beijão, vai ficar gravado depois tu pede a Léo. Por mais que o Instagram seja muito mais barato, o Google, por exemplo, o Google, no caso o site, né, o Google AdWords, às vezes é muito mais assertivo. Então, por uma questão de você economizar durante um mês, você consegue ter uma assertividade muito maior. Enfim, diz. Rapidinho, uma dúvida. Em relação ao Google Ads e o Facebook Ads, né, que eu tinha falado, eles, assim, essas ferramentas, elas são do próprio aplicativo ou tipo um aplicativo à parte? Como é que funciona isso daí? É um aplicativo único, vamos falar do Facebook, que é o que eu mais utilizo. É um aplicativo, é como se fosse o Facebook, só que na página comercial. Então você entra lá e você começa a direcionar. Então tem toda a parte de campanha, você clica em campanha e aí você vai direcionando para criar a campanha que você quer. Mas é no próprio aplicativo do Facebook. E até o Instagram também você cria pelo Facebook. Você pode criar pelo Instagram, mas, por exemplo, você consegue direcionar mais ainda pelo Facebook, captando o pessoal também no Instagram. Uma vantagem da compra do Instagram pelo Facebook foi essa. A gente conseguiu casar os dados. Entendeu? Entendi. Obrigado. Nada. E aqui são algumas dicas de livro que eu gosto. Tanto de marketing quanto de hábito e de meio que inovação, né? Que é essa startup enxuta. E Oceano Azul fala muito sobre você inovar e sobre a importância da inovação, porque eu acredito muito que nesse mundo digital que a gente está vivendo hoje, só entender de marketing às vezes não é o suficiente. Então, eu sei que a gente às vezes não tem tempo para ler esses livros. Tem um aplicativo chamado 12 Minutos, onde ele resume todos os livros que vocês imaginarem em 12 minutos de audiobook. Então é massa, eu já escutei altos. No Spotify também tem uns lugares lá que eles resumem livro. E aí fica a dica. E no mais, é basicamente isso. Eu de verdade espero que vocês tenham gostado. Aqui tá meu contato, caso vocês tenham dúvidas, queiram falar comigo, marcar uma call, enfim, qualquer coisa. Eu demoro um pouquinho para responder, mas eu sempre respondo e eu realmente gosto de ter essa ponte e esse laço de contato com todo mundo. Então, obrigada, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida. Pelo contrário, Gabriela, a gente que agradece, né? Assim, realmente, nesse início de empresa aspirante, todas as dicas em relação a marketing é bem-vinda, até porque, como a gente está nesse início, a gente precisa ter ciência de como a gente vai realmente mostrar uma empresa de forma sólida. Então, a gente precisa ter esse conhecimento de como. Sabe? Então, muito obrigada. Então, se Cris quiser falar, que Cris também é do marketing, ou Diego, seria bom. Então, né, para agradecer, claro, e para dizer que eu não tenho perguntas, porque a tua explicação foi bem direta e bem clara, então ficou bem sanado o que a gente já estava com dúvidas antes. Fico feliz em saber. As dúvidas que eu fui tendo meio que perguntando no decorrer da apresentação. No geral, ela foi bem sucinta. A gente ficou. Massa. A gente estava anotando. A gente literalmente estava anotando. Por isso que a Pois gente é. ficou sozinha. Eu vou passar esses 2 slides para vocês, então fiquem tranquilos. E tem meu número no final, então qualquer coisa vocês podem falar comigo que a gente conversa. Mas muito obrigada, gente. Eu adorei muito esse momento com vocês e desejo todo o sucesso do mundo. E, enfim, muita sorte para já a gente tá todo mundo no MEG juntos e nos eventos e em tudo. Obrigada, Gabi. Obrigada, Gabi. Valeu, Gabi. Valeu, gente. Está sendo gravado, então vocês não vão perder nada. Caso tenha alguma dúvida, caso não tenham pegado alguma coisa. E valeuzão, Gabi. Tipo, foi massa, assim. Eu tava mudando, assim, das escolas, porque tá rolando 2 ao mesmo tempo. Um sobre planejamento estratégico, outro sobre marketing. Aí eu tava acompanhando um pouquinho de cada e adorei muito, assim, tipo... E até ficou muito massa, assim, o PPT, aí, tipo... Qual o programa? Foi PowerPoint ou outro? Eu faço pelo Canvas. Que massa. Massa. Top. Pra mim é o mais fácil de realmente mexer.
Ai, obrigada, Léo. Obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz também com o convite. E